Olá pessoal, agora nós vamos ver o seguinte, essa fórmula aqui, bom, nessa aula eu pretendo mostrar para vocês, trabalhar com vocês algumas manipulações na base de dados para a gente trabalhar as variáveis, tá? As variáveis que a gente vai estar utilizando, né, para explicar o problema. Você tem as variáveis dependentes, que é o que eu quero, que é o meu y, ou que é o que eu quero estimar, que é a minha altura, e você tem as variáveis independentes, que as variáveis independentes podem ser contínuas ou categóricas, tá? Contínuas, imagine numérico, e categóricas para cada fazenda, por exemplo, ou para cada material genético, tá? E então, que também são chamadas de XI, né? X1, X2, X3, ok? Ou seja, você vai estimar y, que é a altura, em função de x1, x2, x3, que neste caso vai ser o diâmetro e a altura dominante. Tá? Rodando aqui então, o que significa, né? Ou seja, seleciona somente árvores com altura mensurada. Então, vocês se lembram que para treinar a rede, eu não vou treinar a rede com a altura igual a zero. Vocês lembram lá na base de dados que tinha altura igual a zero também? Né? Mas eu não vou estar estimando alturas iguais a zero, ok? Não vou estar usando isso para treinar a rede neural. Então, o que é isso daqui? Né? Ou seja, eu chamei aqui de DF ajuste, tá? Algumas pessoas falam ajustar a rede neural, outras pessoas falam treinar a rede neural. Eu acho que as duas cabem bem, tá? E no inglês é fit, né? De ajustar. Então, ou seja, criei essa nova base de dados a partir dessa, que eu vou chamar de DF ajuste HT, altura total, a partir dessa base de dados de inventário, que é a base de dados, ou seja, localize. Para quem não está acostumado a programar, isso daqui é como se fosse um filtro no Excel. E para quem está acostumado no Excel, que sabe o que é filtro no Excel, é como se fosse um filtro. Então, o que eu falo assim, ó, lá nessa coluna HTOBS, né, por isso que é importante, onde que tem? Tem na base de dados, cadê? Ela vai ter, em algum momento aqui, a gente vai achar essa coluna HTOBS, tá aqui, ó, HTOBS, tá vendo? Então, ou seja, nessa coluna dessa base de dados, eu quero que você selecione para mim tudo o que não é, então esse exclamação igual, ele fala assim, não é igual a zero, tá? E por que esse ponto copy aqui? Tá? É interessante esse ponto copy, vocês vão ver eles em alguns momentos no código. Por quê? Às vezes é melhor você colocar esse ponto copy, porque dependendo das manipulações na base de dados que você for fazendo, ele pode atribuir uma manipulação a uma base de dados anterior, ok? Então, assim, quando você copia, você deixa essa base de dados independente de qualquer rastreabilidade para alguma manipulação que você estiver fazendo na base de dados, para que ela não seja, não confunda as bases de dados, tá? De modo geral é isso. Ok, agora eu vou preparar as variáveis, certo? Eu vou estar preparando aqui o que? Eu vou estar preparando a minha variável do inverso do DAP, ok? Por quê? Porque eu não vou estar trabalhando com diâmetro propriamente dito, tá? Eu vou criar uma coluna que é INVDAP, que é o quê? O que é INVDAP? Né? Ou seja, dentro dessa base de dados aqui, né? Ou seja, que é 1 dividido pelo DAP, que é o diâmetro. O que é o DAP? Diâmetro é a altura do peito, que é a medição, imagina, você está na altura do peito e faz a medição do diâmetro. É lógico que não é a altura do peito de cada um, né? É a 1,3 metros de altura, tá? Isso é considerado o DAP, tá? Ergonômico para você medir, né, o diâmetro da árvore e tudo mais. Tem várias justificativas para estar nessa posição, mas não vem o nosso caso aqui. Então, ou seja, né, eu vou estar executando aqui essa linha de código. Então, a gente pode perceber aqui dentro dessa linha de código, né, que agora nós vamos ter, né, esse INVDAP aqui. Então, por exemplo, se eu vier aqui, né, ponto columns, ponto
values, a gente der um enter, a gente vai ver que agora ela tem, né, essa coluna aqui. Aí se a gente quiser enxergar essa coluna, né, a gente pode vir aqui, ou seja, dessa base de dados, né, ponto aqui e o nome da coluna. Então tem enter, ou seja, aqui é 1 sobre diâmetro, né? Então ele vai estar aqui 0,08, 0,07 e assim vai para todos eles. Tá? Porque a gente está trabalhando substituição por redes neurais artificiais, né? Substituição de modelos de redes neurais por redes neurais artificiais. E tem um modelo, né, de regressão que ele tem essas variáveis, tá? E que ele ajusta muito bem esse problema também. Mas nós vamos aqui estar trabalhando com substituição. Então vou pegar essas variáveis, né, da mesma forma que ele faz e trabalhar também. Então essa que eu acabei de colocar aqui, ó, ajuste HT, LN de HT, altura dominante, certo? Vai ser o que? NumPy, né, usar a biblioteca NumPy e aplicar o log, né, que é logaritmo neperiano da altura dominante. Então, quem é a altura dominante dessa base de dados aqui, né? Ou seja, dessa base de dados, quem é a altura pegue a altura dominante. Cadê a altura dominante? A altura dominante está aqui. Tá? A altura dominante é em nível de cada parcela. Tá? A altura dominante é a média da altura das 4 maiores árvores dentro de cada parcela. Que nesse caso, parcela é uma amostra. Tá? Então, apertando o Enter aqui, beleza. Né? E aqui, se a gente quiser ver essa coluna, né, se deu tudo certo com ela, né, pelo menos, né, os primeiros registros e os últimos registros, tá aqui. A gente poderia exportar também, né, na próxima aula eu posso mostrar como exportar. Espero que vocês tenham gostado. E eu vou mostrar aqui uma outra coisa aqui também, que é só selecionar, né? Aqui antes de fechar a aula, que é selecionar somente as variáveis de interesse, né, para o treino da rede neural artificial. Tá? Então, por quê? Então, ou seja, eu já estou criando uma base de dados, né, para estar fazendo um input ali para dentro para dentro da rede neural artificial, tá? Para que essas bases de dados possam ser treinadas lá pelo TensorFlow, vamos dizer, e o Keras. Então nós temos aqui o data frame, né? Ou seja, separe para mim só essas colunas. Por quê? Porque eu quero estimar a altura em função do inverso do diâmetro e do logaritmo neperiano da altura dominante. Então, se são essas as variáveis y, x1, x2, tá? Variável dependente, porque ela depende, né, das duas variáveis independentes. Tá? E neste caso nós estamos trabalhando só com variáveis independentes contínuas. Ok? Então, né, apertando o Enter aqui, beleza. Agora vocês vão ver que essa base de dados aqui ela vai ter só essas 3 colunas. Então agora nós temos somente essas 3 colunas. Observem, tá vendo que eu não cliquei aqui Reset Index, né? Por quê? Porque eu realmente quero depois retornar, né? Tá vendo que é 0 e 2 em vez de ser 0 e 1? Tá vendo? Tá 0 e 2, porque a de índice 1, a de índice 1, ela foi excluída, porque ela tinha altura igual a 0, ou seja, ela foi excluída quando nós fizemos isso aqui, tá? Então, o que acontece? Né? Aqui, por exemplo, aí tem a 2, já vai direto para 6, tá? Então, assim, se eu precisar atribuir isso e voltar na base de dados, eu tenho minha chave primária para que isso aconteça. Tá? Beleza, vamos parar por aqui. Até a próxima.